Glória a Deus. Senhor Deus e Pai. Papai. 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 Como é bom chamá-lo de papai. Como é bom chamar o nosso Deus de papai. O Senhor é o nosso Pai, nosso paizinho. Papai, papaizinho. Nós agora estamos diante do Senhor reverentemente, Pai, clamando a Ti, Senhor Deus, que Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E a Sua misericórdia se renovou nesta manhã. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Graças e louvores damos a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado por toda a força, por todo vigor, por todo fôlego divino que o Senhor nos deste nessa manhã. Por isso nós louvamos e adoramos ao Senhor. A Ti, Senhor, que és poderoso, por amor do Seu nome, Pai. Digno és de receber a honra, a glória e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Nós louvamos e exaltamos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por podermos estar aqui hoje unidos juntos, ó Pai, para louvar ao Senhor. Sejas exaltado. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito Santo e que o nosso espírito esteja totalmente, completamente, Pai amado, alinhado ao Teu Espírito Santo. Toma-nos, ó Deus. Pai, lançamos fora, lançamos aos pés da cruz, lançamos de nós toda a preocupação, toda a angústia, toda a amargura de espírito, Senhor, lançamos diante do Senhor, e que o Senhor seja exaltado, adorado, louvado, Pai, aleluia, para todos sempre. Que este culto seja apenas para o Senhor, e que os nossos lábios te louvem e te adorem para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna contrária à tua vontade, e que hoje aqui, Senhor amado Deus, manifesta o teu poder, a tua vontade. Renova-nos, ó Pai. Renova-nos em Ti, Senhor. É em Ti que buscamos o renovo, Pai. Para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Mas com o louvor renova-me. Que o Senhor nos renove. Que o Senhor renove as nossas forças. Apenas o Senhor nós podemos renovar as nossas forças. 1, 2, 3. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do coração necessita mais de Ti. Amém, amém. Ó Deus, toda a honra, toda a glória. Digno é, Senhor, o Cordeiro, o Senhor, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Por isso nós vamos... E eu quero agradecer muito a misericórdia do Senhor, o poder do Senhor e o amor que o Senhor tem colocado em nossos corações por Ele e uns pelos outros, por todos que realmente têm ajudado nessa obra. Eu realmente quero agradecer por isso. Quero agradecer porque, com a ajuda, nós temos conseguido desenvolver um trabalho com as famílias, temos conseguido fazer os cultos, temos conseguido trabalhar para o Senhor. E muitas vezes a gente acredita que o nosso trabalho talvez seja mais um entre tantos, mas cada dia mais eu vejo isso. Nós vivemos um tempo de apostasia. Então, aqueles que pregam a palavra precisam pregar a palavra.
precisam ser conhecidos, precisam divulgar o seu trabalho, precisam, porque eles estão divulgando a palavra de Deus, não a si mesmos. Mas no Senhor, nosso trabalho não é em vão, é perseverar de fato. E eu quero agradecer a todos que têm contribuído em orações, em ofertas, em tudo isso, para que nós pudéssemos perseverar e que o Senhor venha nos fortalecer e nos ungir, derramar a unção dele, para que esse trabalho ele cresça mais ainda para a glória do Senhor. Cresça muito mais, em muito mais coisas produzidas para o reino. E que estejam ao alcance de todos, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por mais um dia, por nós estar aqui, vivo, com saúde, na Amém. presença do nosso Deus. Eu vou ler o Salmo 71 até o versículo 11. Amém. Davi confia em Deus. Em ti, Senhor, eu confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu é minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha, é a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das estranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti, continuamente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabada a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim. E os que espiam a minha alma consultam junto. Dizem, Deus o desamparou. Persegui o tomai, pois não há que eu livre. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Amém. Vamos nos colocar diante de Deus em arrependimento e contrição, porque somos pecadores e ao longo de toda essa semana, certamente, hoje mesmo, pecamos muito. Queremos nos arrepender diante do Pai e esse é o momento reservado. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos agora num momento de silêncio e em seguida nós encerramos aqui. Ó Senhor, santo, 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 santo é o Senhor. Tu és santo, poderoso, maravilhoso, rico em misericórdia. Por isso aqui reunidos em teu nome agora, Pai, declaramos, Senhor, que reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos o quanto erramos no nosso dia a dia. E queremos, Senhor Deus, clamar pela tua misericórdia, como no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos hoje dos nossos pecados. Porque conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos, Pai, e fizemos o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fomos formados, em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Purifica-nos com ísopo, e ficaremos puros. Lava-nos e ficaremos mais brancos do que a neve. Faze-nos ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos nossos pecados e apaga as nossas iniquidades. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lance fora da tua presença e não retires de nós o teu Espírito Santo. Torna-nos a alegria da tua salvação e sustém-nos
com um espírito voluntário. Ó Deus Santo, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de renovarmos os nossos laços de fidelidade somente ao Senhor, de nos purificarmos, de glorificarmos ao Senhor em comunhão com os nossos amados irmãos. Por isso nós queremos também, Senhor, liberar perdão a todos aqueles que nos ofenderam, todos aqueles que de alguma forma nos entristeceram, todos aqueles, Senhor, que assim como nós estão na mesma jornada em busca da purificação, estão na mesma jornada buscando se livrar do pecado, vencê-lo até o sangue. Nós liberamos perdão, Senhor, porque a mesma misericórdia que o Senhor nos dá, nós também precisamos dar ao nosso próximo. E por isso eis-nos aqui, diante do teu altar, Senhor, para clamar e suplicar. Tem misericórdia de nós, pecadores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Eu convido a todos a ficarmos de pé, orarmos agora pela pregação da palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui o teu servo, Pai. Que os meus lábios te louvem, te adorem agora. Aleluia. Que o teu povo seja agora, Pai, vivificado na tua palavra. Senhor, eu não sei pregar como convém, eu não sei falar, ó Pai. Como diziam os profetas, eu sou pequeno, Pai, o menor dentre os meus irmãos. Mas o teu poder é grande, o teu poder é maravilhoso, o teu poder é exaltado nas alturas. Louvado e exaltado seja o teu nome. Então cumpra-se em mim a tua vontade, no seu povo a tua vontade. Cumpra-se em nós a tua vontade. Venha sobre mim, ó Pai, e usa-me como o Senhor quer. Seja feita a tua vontade, não a minha, não a dos meus irmãos, mas a tua vontade. Em nome de Jesus, repreendemos toda seta maligna. Caia por terra em nome de Jesus. E que agora a tua palavra venha, Senhor, a cumprir o teu desejo nos nossos corações. E a começar por mim, quebra corações e edifica, Pai amado, morada, Senhor, dentro de nós, através desta palavra. Amém, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 40, por favor. Isaías, capítulo 40, versículos 25 ao 31. Diz assim a maravilhosa palavra do Senhor. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão Aleluia. e não se fatigarão. Aleluia. É como diz o louvor, né? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão
e sem fadiga andarão sem se cansar. Voarão nas alturas e assim. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém. Podemos nos sentar, quem puder sentar. Mas, amados, é muito importante, nós estamos lendo aqui o final do capítulo. Mas esse capítulo, o capítulo 40, ele vai começar os 2 primeiros versículos falando assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Esse capítulo especial, ele vai tratar de algo como se já tivesse acontecido. O pano de fundo aqui, neste capítulo de Isaías, é como se o povo já estivesse passado o cativeiro. O profeta está anunciando que eles vão ser exilados por conta dos seus pecados. O povo tem pecado contra Deus e o profeta tem anunciado: voltem-se para Deus, voltem-se para Deus, voltem-se para Deus. Mas o povo não tem se voltado para Deus. Então o juízo virá. E aqui é como se o juízo já tivesse vindo, já tivesse plenamente consumado. Veja que o versículo 2 ele vai dizer assim: Falai benignamente a Jerusalém, aqui mais ao final diz assim: e que já recebeu em dobro da mão do Senhor. Quando diz isso, significa, ou o profeta quer passar aqui, como se eles tivessem já tomado sobre si a plenitude do seu castigo, que lhes era cabível segundo a multidão dos seus pecados. E então, tudo que está acontecendo nesse capítulo é uma coisa como se fosse pós-exílio. Tá bem? Todos sabem, Jerusalém foi destruída, os judeus foram exilados na Babilônia, passaram-se 70 anos, depois eles começaram a voltar, foi uma volta gradativa até que os últimos voltaram. E aqui Isaías, ele é um profeta antes de tudo isso acontecer, porém ele está falando aqui como se ele estivesse num futuro distante, numa realidade. Tá bem? E aí, eu não vou tratar aqui do começo do capítulo, vamos realmente nos ater aqui ao final do capítulo, tá bem? E é exatamente isso que o final do capítulo ele vai concluir. Quem é Deus? Quem é Deus para nós? E muitas vezes nós nos deparamos com muitos problemas, muitas coisas nas nossas vidas. E às vezes falta fé. E falta fé porque nós não conhecemos o nosso Deus. Nós não estamos preparados para as coisas da vida porque não temos a intimidade devida com Deus. Precisamos conhecê-lo. E que esta palavra, pela misericórdia do Senhor, sobre esse vaso de barro, venha lhe trazer mais de Deus para a glória do nome dele. Então vamos ao versículo 25. O versículo 25 diz assim: A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Quem pode ser igual a Deus? Quem? Não há ninguém no universo que possa ser igual a Deus. Tanto é que o versículo 26, ele vai falar a respeito das estrelas, vai dizer a respeito do exército dos céus, vai dizer a respeito de coisas muito maiores do que nós, que nesta época eram objetos de adoração de todos os povos ao redor de Israel e de muitos outros, inclusive até mesmo na Grécia, em Roma, em outras cidades, outros lugares ali que não eram impérios ainda, mas já existiam, existia adoração aos elementos da natureza, principalmente os do universo. Porque, veja, o Sol é grande. O Sol é uma estrela muito grande. E o Sol sempre foi venerado e adorado na antiguidade. E é o que Deus está dizendo. Vocês acham que o Sol ele é maior do que eu? Fui eu quem o criei. Como ele pode ser maior do que eu? E é muito importante e ao mesmo tempo muito triste, é um alerta para os crentes. Porque até hoje as estrelas são veneradas, adoradas. Basta ver essa questão de horóscopo. Por exemplo, você pode abrir no site um jornal, uma revista, qualquer coisa, e vai ter um horóscopo lá.
vai ter as coisas de horóscopo, vai falar. E o pior é que existem cristãos que se baseiam as suas vidas em horóscopo. Ah, mas não tem problema, essas estrelas é só uma coisinha. Não, tem problema sim. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide. Ele é claro, ele é muito maior do que a sua criação. E somente ele deve ser adorado. Justamente porque ele criou todas as coisas que vieram do nada a partir da vontade, da voz dele. Deus tem um poder de criação. É maravilhoso isso em Deus. E somente ele deve ser adorado exatamente por isso. Por isso, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 a 20, diz assim: guardai, pois, com diligência as vossas almas. E o que é a alma? É todo o nosso entendimento, é todo o nosso pensamento, o nosso sentimento, tudo aquilo que nós nos dispomos. E continua: pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que age na terra, figura de alguma ave dada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Inclusive, todos esses animais, toda a natureza, ela sempre foi adorada pelo ser humano. Em diversas outras nações ao redor de Israel. E Moisés está avisando: não façam como eles. Vocês vão para o meio deles, mas não sejam como eles. E ele continua: que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejas por povo hereditário, como neste dia se vê. Quem libertou esse povo foi Deus, não foi o sol. Muito pelo contrário. Na praga do sol, o Deus Sol dos egípcios foi na praga da escuridão, onde existiu a ausência de luz do sol completa. O Deus dos egípcios foi altamente humilhado. Todo o panteão egípcio ele foi humilhado nas 10 pragas do Egito. E o que Deus está dizendo aqui em Deuteronômio, quanto em Isaías, não adore aqueles que eu humilhei, eu os humilhei, eu sou mais poderoso do que eles. Vocês precisam se lembrar disso. Se recordem disso. Deus é muito mais poderoso. Deus é poderoso. Aleluia. Glória ao nome dele, confiemos mais nele. Não nos desesperemos pelas tribulações, pelos problemas e até pela falta de fé. Não, a nossa força vem do Senhor. E por quê? Porque ele criou todas as coisas. Nós olhamos ao redor e vemos árvores, plantas, pássaros, coisas mais lindas, até o sol. É belo vê-lo, mas ele não é digno de adoração e louvor, porque nele não contém força, nele não contém um poder criativo, nele não tem amor pelas suas criaturas, porque ele nada criou. O sol não criou nada. Assim como nós, ele é uma criatura de Deus. Portanto, forte em poder, só Deus, só o Senhor é Deus. Só ele tem toda a honra, toda a força, toda a glória e todo o poder. Aleluia. Abra comigo, deixe marcado Isaías, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 5. Nós estamos agora na leitura de Apocalipse. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 5, de 11 a 14. Nós lemos esta semana esse versículo, esse capítulo, e eu quero que realmente esse capítulo, esses versículos, eles fiquem gravados no nosso coração, gravados na tábua, na pedra do nosso coração. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo:
ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Glória a Deus. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Aleluia! Nós vemos aqui em um cenário pós-exílio, que não existia, mas era figurativo, para explicar ao povo, para mostrar ao povo que mesmo com o castigo que eles sofressem, Deus continua sendo Deus. Deus continua tendo poder. Deus continua. E aqui nós vemos no final, na consumação de todas as coisas, o poder de Deus. E temos também um exemplo do que será o céu, de como é a nossa morada celestial. É para lá, é para esse lugar, é com estes irmãos que nós vamos morar, louvando e adorando ao Cordeiro, ao Rei dos Reis. Portanto, voltemos aqui a Isaías, e aqui por que está falando do poder de Deus? Porque nessa época, irmãos, era muito comum as pessoas acreditarem que um povo que ganhasse uma guerra de um outro povo era devido à força e o poder do seu Deus. Um Deus sobrepujava o outro, um Deus derrotava o outro. Mas o que a Bíblia mais ainda nos fala do poder de Deus? Lucas 1:37. Como que é? 37. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Mais uma vez. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Este é o nosso Deus. Ele não é fraco, ele não é derrotado, mas ele tem uma ciência própria, um conselho próprio, uma vontade própria, e dentro do poder dele, ele pode sim castigar, levantar, derrubar os seus próprios filhos. Os seus próprios filhos. E ele faz tudo isso com amor. Jeremias, capítulo 32, 17 e 18 diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Somente a Deus. Somente a Deus. Eu quero começar essa exposição hoje que nós entendamos isso. Louvemos a Deus. Louvemos mais a Deus. Nos acheguemos em oração compreendendo exatamente isso. Louvar, engrandecer e exaltar a Deus. Somente a Ele. Não importa o que nós estejamos passando. Tudo ao nosso redor não é maior do que o nosso Deus. O Senhor nos ama. Ele ama tanto a ponto de dar o seu Filho. Nunca se esqueça do amor de Deus. Por isso agora, em Isaías capítulo 40 ainda, o versículo 27 e 28 diz assim, né? Vamos ver? 27 e 28. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Eles aqui reclamavam justamente por isso, porque acreditavam que tinham sofrido o que sofreram na Babilônia, lembrando mais uma vez, ele está avisando algo que não aconteceu, está vendo depois, aqui Isaías não tinha sofrido ainda nada do exílio, e ele está dizendo exatamente isso, o povo reclamando, e o que ele está dizendo é, Deus é forte e poderoso, e ele faz isso porque ele quer, não porque ele é menor do que os outros deuses, ou porque tenha se esquecido do seu povo, mas ele trata dessa maneira, de acordo com o seu próprio conselho. E não importa o que você reclame, ele tem uma vontade. Por isso, irmãos, a coisa mais linda que nós podemos ter hoje em dia é que nós podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Talvez não no primeiro momento, talvez não compreender com a razão, mas é com o amor que nós compreendemos. Porque nós precisamos entender que Deus nos ama, Deus te ama. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não tem como dizer, Deus não me ama. Não há, é impossível dizer uma coisa dessa.
É impossível dizer que nós não temos recebido o amor de Deus. Por isso, Lucas 12:32 diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O reino dos céus está dado a nós. Portanto, não existe falta de amor de Deus para conosco. Isso é impossível, tá bem? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, ele amou, ele nos ama, ele te ama, e por isso ele morreu, ele entregou o seu Filho. Não sabes, o versículo 28 de Isaías, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento? Quem é que pode aconselhar a Deus? Qual de nós consegue tal feito? Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós. Por isso nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse mesmo capítulo. Versículos 18 a 20 diz assim: a quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. E era exatamente aquilo que eu disse. Nessa época, eles acreditavam que se um povo perdesse uma guerra, era porque o seu Deus era mais fraco que o Deus daquele que o venceu. E aqui ele está dizendo o quê? Será que um Deus, que é apenas um pedaço de pedra ou de madeira, é mais forte do que o Deus, criador de todas as coisas? E por ele ser criador de todas as coisas, extremamente poderoso, totalmente poderoso, nada pode expressar aquilo que ele é. Nada. Não existe na face da terra e no universo algo que expresse com fidelidade aquilo que Deus é. Algo que diga, mas sabe o que é muito maravilhoso nisso tudo? É que Deus é tão grande, tão poderoso, tão majestoso, então o governo dele é perfeito sobre todas as coisas. Ele tem uma vontade própria, mas ele habita dentro de nós. Por amor do seu nome e pela misericórdia dele, ele habita dentro de nós. Portanto, irmãos, e é exatamente isso que finaliza aqui o capítulo. O versículo 29, ele vai dizer: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Veja, mesmo Deus sendo como ele é, ele está dentro de nós, renovando as nossas forças. Mesmo ele sendo tão poderoso, nós não precisamos de nada para dizer, ó, Deus é assim, Deus é assado. Não, nós temos ele dentro de nós. Dentro de nós. Ele está dentro de você, se você o buscar de todo o coração, se você se arrepender, se você se purificar, se você desejá-lo ardentemente e se você entender como ele é, se você amá-lo. O modo de nós entendermos a Deus é amando a ele. Portanto, ame o Senhor. Ame o Criador dos confins da terra. Ame a ele, para a glória do nome do nosso Deus. O vigor do povo de Deus depende de Deus, não é de nós. É somente de Deus. Em Deus está o renovo das nossas forças. E aqui o versículo 30, né? Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Toda a juventude é muito conhecida pela sua força, pelo seu vigor. Vai passando os anos, esse vigor, essa força, ela vai acabando-se aos poucos. Até nós sempre ficamos conversando. É incrível, as crianças acordam cedo já com aquela energia, e aí chega o meio do dia, elas estão com aquela energia, e no final do dia eles continuam com aquela energia. Nós acordamos com aquela energia, ficamos durante o dia com essa energia e vamos dormir com essa energia. Ou seja, estamos cansados já, os mais velhos. As crianças estão no vigor, mas mesmo as crianças uma hora se cansam. Mesmo a força delas não pode, muitas vezes, vencer sozinhos todas as dificuldades, todas as coisas da vida. Por isso precisamos de Deus. Por isso nós precisamos muito de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Deixe marcado, Isaías, abra comigo sua Bíblia. 1 Crônicas 29, é um texto
Eu gostaria muito de lê-lo todo, mas, assim, o 29 do 11 em diante. Mas não será possível por conta do tempo. E eu quero que você até deixe marcado esse versículo na sua Bíblia, para que esteja gravado aí, você sempre que passar, você lembre desse versículo. Memorize ele, se possível. Diz assim, 1 Crônicas 29, 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e há na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos nós. É tudo o poder de Deus. E aqui é a oração de Davi. Davi louva ao Senhor. Davi adora ao Senhor, porque tudo é do Senhor. Nada é que não seja dele. Tudo pertence ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E aí nós chegamos ao ponto ao qual eu quero que nós meditemos com maior quebrantamento de coração nesse momento, que é na palavra, que é no versículo 31 de Isaías, voltando a Isaías 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor. O que é esperar? É realmente sentar-se e aguardar chegar? É realmente ficar passivo de uma maneira que, bem, uma hora chega? É quando nós estamos chegando, aguardando chegar uma encomenda, o Senhor vai chegar? Não. Vamos entender. A palavra esperar vem do hebraico kawá, e ela significa juntar, talvez no sentido trançado. Quem já trançou uma corda, já trançou algum tecido, alguma coisa, sabe como é. Quando você trança, você deixa com maior força, mais unido, e você transforma, por exemplo, 2 fios em um. E esse único fio, ele é muito mais forte, muito mais firme. E continua o significado de kawá: reunir, esperar com paciência, confiantemente, procurar. O significado da raiz é o de entrelaçar ou enrolar as fibras de uma corda. A palavra é usada para indicar dependência e a disposição de atividades em torno de um evento futuro. Veja, o que está significando aqui é que a palavra kawá ou kavá, pode ser também, ela significa exatamente que esperar em Deus é estar unido com Deus, estar junto com Deus. É não simplesmente os que esperam no Senhor, é aqueles que estão unidos ao Senhor, aqueles que estão ali ligados ao Senhor, aqueles que buscam o Senhor e falam: não, Senhor, eu sou teu, o Senhor é meu Deus e o Senhor mora no meu coração. É uma união tão firme, tão forte, irmãos, tão maravilhosa. É quando nós oramos com força. Lembre-se da oração, lembre-se do pensamento daquela mulher do fluxo de sangue quando foi encontrar Jesus. Ela sabia que seria curada, por menor que fosse o ato dela, porque o poder vinha de Jesus. E aí ela simplesmente se achega a ele. E esperar em Deus é bem nesse sentido. É quando você simplesmente se achega a ele, se entrega a ele. Senhor, o poder é teu, eu só dependo de ti, eu só dependo, eu preciso de ti, eu preciso. E você se apega, você vai realmente cada vez mais. E isso se desenvolve em quê? Na oração, na leitura da palavra e num desespero por Deus. É um desespero por Deus. Quantos de nós já sentimos desespero, agonia? Quantos de nós já sentimos coisas terríveis? Irmãos, transforme, leve isso aos pés da cruz em oração, em dependência a Deus. A Deus. E exatamente aqui é esperar em Jesus. Todo fardo leve está com Jesus. Tudo isso é Jesus. Hoje nós temos Jesus em nosso coração. Por isso eu convido a todos agora que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11, por favor. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. O sentido de esperar no Senhor. Eu não quero que você fique esperando ser como uma águia. Eu não quero te levar a pensar simplesmente no resultado, mas que você não seja pragmático com Deus. Não queira voar, não queira correr, não queira, eu quero ser forte, etc. Sem entender o que realmente
que isso é só uma consequência. Isso é só uma parte do processo. Isso é só a cereja do bolo, mas sem o bolo, a cereja é só uma cereja. Então nós precisamos entender o fundamento de tudo. É Deus, está em Deus. É Deus quem leva, é Deus quem conduz. Não importa como voa uma águia, não importa como correm os corredores, não importa como não se cansa, o que importa é que você realmente esteja junto, reunido, com paciência, com confiança, procurando ardentemente o Senhor. Por isso, em Mateus 11, 25 a 30, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Irmãos, isso não é algo que é dos sábios, isso não é algo que cabe apenas aos inteligentes, não, isso é algo que cabe aos quebrantados, a todos nós. Você tem um coração assim como eu, assim como todos nós aqui temos um coração. Quebrante o seu coração. Não precisa ser expert, não precisa ser teólogo, não precisa ser filósofo, não precisa ser matemático, não precisa de nada, só precisa de humildade. Humildade perante Deus e os irmãos, sempre reconheceram que tudo e todos são maiores do que nós, melhores do que nós. Por isso dependemos tanto do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo e inclusive dos irmãos. E ele continua no versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Versículo 27, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus! Exatamente, esperar no Senhor é vir a Jesus, é ir a Jesus, é se entregar a Jesus, é entender: Jesus, eu dependo de Ti, Jesus, eu quero mais de Ti, mais de Cristo eu quero ter, mais do Senhor Jesus, é amar a Jesus, é amar a Deus. Amados, nós não fomos destinados para a ruína, nós não fomos destinados ao fracasso. Não estou dizendo isso por simplesmente uma frase motivacional, não é isso. Mas é que a nossa vida foi feita para glorificar a Deus. E a glória a Deus é uma vida que não seja em abundância como os homens veem, mas uma abundância do Espírito Santo, uma abundância dessa paz que excede todo entendimento, uma abundância de uma vida para a glória de Deus. É uma vida onde qualquer um que olhar para nós vai olhar e ver Deus. Deus, porque nós esperamos juntos e unidos em Deus. Não tem como, se nós esperarmos verdadeiramente em Deus, nós vamos ver a presença de Deus. E todos ao nosso redor serão testemunhas, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles discordem, mesmo que eles falem: não, Deus não existe, eles não têm como. Contra fatos não há argumentos. Não há como negar que Deus é Deus quando a nossa vida ela exibe isso. E é por isso que Deus não nos destinou para a ruína. É para a glória dele, é para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. É para que a força que brota em nós venhamos dar glórias a ele e ele fale exatamente isso: eu amo a todos, eu quero que todos venham a mim. Quando diz aqui em Mateus, a quem o Filho quiser revelar, o Filho quer revelar a todos. O Filho morreu na cruz, ele foi exibido, todos sabem que ele morreu, que ele ressuscitou, e ele revela ao Pai na cruz, na ressurreição. Portanto, irmãos, essa é a nossa vida, esse é o nosso, é isso que nos espera em Cristo Jesus, no nosso Deus. Amém? Agora, apenas para concluir, para que entendamos o quanto é poderosa a presença de Deus em nós, eu convido você a abrir uma última palavra, que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Irmãos, opera um poder em nós. Nós somos obedientes ao poder de Deus ou nós somos de dura serviço? Não, eu não vou fazer tal coisa. Não, eu não vou pedir perdão, eu não vou perdoar, eu não vou amar, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Irmãos, o poder opera em nós. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Simplesmente obedeçamos. Tomemos sobre nós o fardo de Jesus que é leve. Lancemos diante dele toda a dureza do nosso coração, tudo aquilo que em nós não agrada ao Senhor e que impede que o Senhor realmente, na verdade, que impede que nós esperemos, estejamos unidos a Deus. E ele continua aqui no versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todos sempre. Amém. A Jesus, a Deus, a glória sempre. Mas a glória daqueles que têm o poder de Deus operando dentro de si. E esse poder, ele vai ser exibido ao mundo através de um caráter segundo o caráter de Deus, de Jesus Cristo. Um caráter de amor, um caráter perdoador. E é disso que eu estou falando. É disso que a palavra está falando. É esse renovo, é esse correr, é esse voar, exatamente num caráter que vinha trazer a abundância da presença de Deus. E é essa prosperidade do Senhor. É de um caráter que seja algo completamente diferente daquilo que nós não encontramos no mundo e o mundo procura, porque todos têm necessidade de Deus. E Deus se manifesta através do seu amor e do meu amor, da nossa obediência à palavra, do perdão, do cada vez mais não se parecer com o mundo, mas viver dentro desse poder de amor, desse Deus que perdoa e desse Deus que diz para nós perdoarmos, desse Deus que nos ama, desse Deus que é maravilhoso. Esse é o nosso Deus, esse é o poder. Isso é esperar no Senhor. Espere no Senhor você também. Se una cada vez mais a Ele. Deseje parecer mais com Jesus. Tome o fardo leve de Jesus. Não fique com o seu. Não fique com seus achismos. Não fique com os seus pensamentos. Renove a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Porque a palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa, amados, que às vezes a vontade que dá é de continuar falando. Amém? Glória a Deus. E a palavra é rica. É porque a palavra é rica. Não que em nós haja alguma riqueza assim, mas a palavra em si é rica. Oremos. Papai, Senhor, como é maravilhosa a sua graça, a sua misericórdia. Nós desejamos viver, Pai, cada dia mais a sua graça e a sua misericórdia. Papai, por amor do seu nome, renova as nossas forças. Renova as nossas forças. Ajuda-nos a te obedecer, a te amar, a te buscar. Em nome de Jesus, mais e mais. Perdoa a nossa falta de busca. Perdoa a nossa falta de espera, de união com o Senhor. Perdoa a nossa falta de oração ao Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, ó Pai, se o nosso comportamento não exibe a tua glória. Perdão, ó Pai, se o nosso comportamento não é como Jesus nos manda. Não é tomar esse fardo leve. De perdoar, de amar, segundo toda a sua palavra no Evangelho. Por isso, dá-nos te conhecer mais e mais e te amar. E querer te obedecer a cada dia mais e mais. Ajuda-nos, Senhor. Derrama o teu Espírito e nos capacita, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado e agradecido.